Plano de trabalho. O plano de trabalho da avaliação foi aprovado pela CDR em 16 de julho de 2014. Ele foi baseado na realização de audiências públicas, bem como na realização de diligências no formato de visitas técnicas, de forma que a comissão pôde obter subsídios suficientes para a elaboração do relatório final. Nas audiências nos dias 5 e 12 de novembro de 2014, foram ouvidos setores públicos dos 3 níveis de governo, bem como associações relacionadas ao turismo. As reuniões aconteceram em Brasília, com a participação também de agentes de todo o país, tanto públicos quanto privados, que atuam no turismo. Paralelamente, a consultoria legislativa do Senado manteve diálogo com diversos atores relacionados ao turismo e apresentou pesquisa sobre o tema a esta relatoria. A importância estratégica do turismo na economia brasileira. Tem-se, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que a promoção e o incentivo do turismo nacional devem ser uma ação conjunta de todos os entes federativos como fator de desenvolvimento social e econômico. CF, artigo 180. Cabe aqui ressaltar que o turismo gera, direta ou indiretamente, aumento da atividade econômica nos locais visitados, em particular pela elevação da demanda de bens e serviços. Como consequência, a atividade turística é estratégica por criar empregos de boa qualidade, gerar divisas no momento de dificuldades no balanço de pagamentos, reduzir a desigualdade regional de renda e se relacionar com a economia verde, por ter um baixo impacto ecológico e por prover incentivos econômicos à conservação de áreas protegidas. Assim, as políticas públicas voltadas ao turismo são políticas de alcance amplo. Seu diagnóstico e propostas para o aprimoramento permitem uma evolução cada vez maior para a consecução dos objetivos traçados inicialmente e, portanto, maior efetividade. No mundo, o turismo movimenta cerca de 4 trilhões de dólares e gera cerca de 280 milhões de empregos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, em relatório de 2013, somos ainda o 51º país do ranking internacional de competitividade no turismo, apesar de sermos o primeiro no quesito recursos naturais. Nossa pior posição é em regras e regulações de políticas públicas, apenas o 119º lugar. Ainda, o número de chegadas de turistas ao Brasil é de pouco mais de 0,5% em relação a todo o fluxo mundial. E, em termos absolutos, tem se estagnado ao redor de 6 milhões de turistas internacionais. São dados que evidenciam a importância de discutir a estruturação dos destinos turísticos, já que está claro que não aproveitamos adequadamente o nosso enorme potencial. Ponto 3. Diagnóstico e propostas. Conforme as atividades contempladas no plano de trabalho, apresento o seguinte conjunto de diagnósticos e propostas a respeito da política de estruturação dos destinos turísticos. 3.1. Indicador dos resultados da política. Diagnóstico. Não há dados relevantes para avaliar o desempenho das políticas públicas e estruturação dos destinos turísticos, conforme o item C115 do recém-lançado Protocolo de Brasília de Avaliação de Impactos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Não basta garantir apenas que os objetivos de uma política estejam bem definidos. É fundamental traduzir esses objetivos em indicadores que possam efetivamente ser mensurados. O impacto de uma política só pode ser mensurado quando ela é capaz de alterar indicadores específicos. Não é possível isolar o efeito individual da política em nenhum dos indicadores listados para o turismo no Plano Plurianual, PPA, como o Índice de Competitividade dos Destinos Indutores, o número de chegadas de turistas internacionais, o número de viagens no mercado doméstico,
o estoque de empregos formais nas atividades características e a receita cambial gerada pelo turismo. Uma avaliação com base nesses indicadores estaria sujeita a variados vieses estatísticos e não identificaria corretamente o efeito da política pública. Embora todos esses indicadores possam ser influenciados pela estruturação de destinos turísticos, eles estão sujeitos à influência de uma série de outras variáveis. Um exemplo óbvio é a taxa de câmbio, que altera tanto o número de chegadas de turistas internacionais quanto a receita cambial gerada pelo turismo e pelo próprio número de viagens domésticas. Propostas. Em face do diagnóstico exposto, propomos a criação pelo Ministério do Turismo de um indicador que reflita o impacto específico da política de estruturação dos destinos turísticos. B. A implantação pelo Ministério do Turismo, em parceria com outros órgãos competentes, como o IPEA, da conta satélite do turismo brasileiro, que mensure os efeitos diretos, indiretos e induzidos do turismo, conforme as recomendações metodológicas da Organização das Nações Unidas, ONU, da Organização Mundial do Turismo, OMT, e da OCDE e da Eurotast. Definição dos objetivos e do campo de atuação da política. 321, diagnóstico. A política de estruturação de destinos turísticos não possui objetivo claro, possui um excessivo número de municípios como alvo da intervenção e atua em áreas de diferentes ministérios, desviando seu foco da atividade turística. Portanto, seu caráter transversal exige uma estrutura de governança com capacidade de coordenação, bem como a delimitação dos objetivos relativos a cada pasta ministerial. Esse ponto é um consenso na área de avaliação de políticas públicas, estando presente inclusive no protocolo de Brasília da Secretaria de Assuntos Estratégicos, item C114. O que percebemos em relação à estruturação de destinos turísticos é que possui objetivos amplos e genéricos, o que tem a desvantagem de permitir que ela seja usada para a consecução dos mais diversos fins, nem sempre objetivando a competitividade dos destinos turísticos brasileiros. Em relação ao número de atingidos, a atual versão do mapa de regionalização do turismo possui 3.345 municípios, agrupados em 303 regiões. Esses números de municípios é cerca de 8% menor do que o contido na versão anterior, mas certamente ainda demasiado alto. A própria redução em 8% nos mapas de 2009 e 2013 indica que se reconhece a impertinência de ter tantos municípios envolvidos, ainda mais quando a aplicação dos recursos do Ministério não se dá obrigatoriamente neles. Conforme o parágrafo 1º do artigo 2º da Portaria número 112 de 2012 do Ministério do Turismo, os municípios integrantes do mapa deverão ser contemplados apenas preferencialmente pelos recursos da área. Observamos também que, hoje, o desenho da política de estruturação dos destinos turísticos estabelece que o Ministério do Turismo tem atuação semelhante à do Ministério das Cidades, já que atua pavimentando ruas, construindo calçadas e até executando obras de saneamento básico. Isso representa trabalho e ineficiência na aplicação dos recursos orçamentários. E, além disso, é prova inequívoca de que a delimitação do foco da política e dos objetivos necessita rapidamente de uma revisão. Propostas. Diante do exposto, propomos a reflexão e redefinição do objetivo da política por parte da Presidência da República, do Ministério do Planejamento e do Ministério do Turismo. B. Estabelecimento pelo Ministério do Turismo de critérios para que os municípios possam integrar o mapa do turismo brasileiro.
Fortalecimento pelo Ministério do Turismo da iniciativa de categorizar os municípios. Inclusão de dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que obrigue que as emendas do orçamento do Ministério do Turismo contemplem o mapa do turismo e a categorização dos municípios. 3.3. Análise de quadro de pessoal especializado para a execução da política pública. 3.3.1. Diagnóstico. Não há quantidade suficiente de recursos humanos no Ministério do Turismo para trabalhar junto aos entes e facilitar a tomada de recursos e a execução de projetos. Este fato fica evidente no frágil padrão de execução orçamentária e financeira identificada pelo TCU e apresentado em audiência pública. Conforme as informações que o TCU prestou a esta comissão, existem grandes atrasos nas obras de infraestrutura turística que correspondem a 3/4 dos recursos do Ministério. Menos da metade dessas obras contratadas em 2010 foram concluídas, equivalente a 45,6%. Também foram concluídas menos de 1/4 das obras contratadas em 2011, equivalente a 21,9%.